E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa nova lei que tá, olha, redesenhando completamente o mapa da proteção de bens aqui no Brasil. É uma daquelas mudanças que podem finalmente trazer um pouco de segurança para milhões de pessoas que sempre ficaram de fora do mercado tradicional. E mais, pode corrigir o que muita gente considera uma injustiça histórica. Vamos entender direitinho o que está em jogo. Para começar, vamos entender qual é o tamanho do buraco. Afinal, por que essa lei era tão necessária? A resposta está numa realidade que, nossa, afeta milhões de brasileiros que simplesmente não tinham como proteger seus bens. Essa pergunta aqui, ela bate fundo numa frustração que é super comum no Brasil. Pensa bem, se o carro já passou dos 10 anos ou se o caminhão já tem mais de 30, a chance de ouvir um não bem grande das seguradoras tradicionais é enorme. E aí a pessoa fica sem ter para onde correr. E a dimensão disso tudo tá nesse número aqui, que é impressionante: 5 milhões. Essa é a quantidade de brasileiros que, por não ter acesso ao seguro convencional, buscaram uma saída nas associações de proteção. Isso mostra que, olha, não estamos falando de um grupinho, mas de um mercado gigantesco que operava meio numa zona cinzenta, sem nenhuma regulamentação. E a raiz de tudo isso, claro, é econômica, como o gráfico já entrega. A grande maioria da nossa população vive com uma renda de até 2 salários mínimos. Agora, imagina para essas pessoas o custo de um seguro tradicional, ainda mais para um bem que já não é novinho em folha. É simplesmente proibitivo. E o resultado? Milhões de brasileiros são, na prática, empurrados para fora do sistema de proteção formal. Mas o que é mais fascinante nessa história toda é que essa solução que esses 5 milhões de pessoas encontraram, ela não é nova não. Na verdade, o que a gente está vendo é um verdadeiro resgate histórico, um retorno às raízes do mutualismo aqui no Brasil. E essa linha do tempo mostra bem essa jornada longa e, olha, cheia de reviravoltas. Começou lá no início dos anos 1900, com trabalhadores, imigrantes, se juntando para se proteger. Mas aí olha o que acontece em 1966. Uma lei chega e basicamente joga esses grupos para o escanteio. Décadas depois, nos anos 2000, eles voltam com tudo, mas sem regra nenhuma para preencher o vazio deixado pelo mercado. E agora, a história dá uma volta completa, com a nova lei que finalmente os regulamenta. E essa citação, ela resume perfeitamente o espírito da lei. A ideia não é que o Estado está fazendo um favor, sabe? É mais como uma correção de um erro histórico. É o reconhecimento de que essas formas de ajuda mútua, que fazem parte da história do Brasil, estão finalmente sendo trazidas de volta, de forma oficial para o sistema. Bom, e isso nos traz para a nova lei do jogo, a Lei Complementar 213. Mas o que ela muda de verdade na prática, hein? Como é que ela pretende organizar esse mercado que cresceu assim de forma tão espontânea? O objetivo principal é bem claro: tirar essas associações da informalidade e colocar debaixo de supervisão. A lei cria um mercado novo, que vai ser regulado pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, e pelo CNSP, que é o conselho que dita as regras. A ideia é trazer fiscalização e, o mais importante de tudo, mais segurança para os milhões de associados. E aqui está o pulo do gato, o ponto crucial da lei. Ela cria 2 modelos bem diferentes. De um lado, as cooperativas, que vão funcionar de um jeito parecido com uma seguradora, com uma gestão democrática, onde cada membro tem um voto. E do outro lado, as chamadas PPMs, as Associações de Proteção Mútua. O lance delas é que não vendem seguro, e sim proteção. E o detalhe mais importante, elas são obrigadas, por lei, a contratar uma outra empresa, uma administradora com fins lucrativos, para gerenciar a operação inteira. Essa separação é a chave de tudo. Só que é aqui que a história começa a complicar. Porque a lei foi escrita pensando num ideal, mas a realidade do mercado que já existe é bem outra. E é nesse choque entre o que a lei quer e o que o mercado é que a gente encontra o grande conflito que vai definir o futuro de todo esse sistema. A lei foi toda desenhada com base nesse ideal aqui, o mutualismo puro. É um conceito bonito, né? Baseado na ajuda coletiva, um grupo de iguais que se junta para dividir os riscos, sem ninguém ali querendo lucrar. Essa é a visão que o legislador tinha em mente. Só que a realidade é bem diferente. O mercado que cresceu nos últimos 20 e poucos anos, muitas vezes se organizou de um jeito bem empresarial, com foco no lucro. E aí está o choque. A lei foi feita para aquele modelo idealizado, o mutualismo puro, mas o mercado real, em muitos casos, se parece muito mais como uma empresa tradicional. E para lidar com esse conflito, a lei criou uma solução assim super original, uma verdadeira jabuticaba. Aquela coisa que só tem no Brasil, sabe? Vamos ver os passos. Primeiro, existe a associação dos membros.
Ela é obrigada por lei a contratar uma segunda empresa, a administradora, que tem fins lucrativos. É essa administradora que, na prática, cuida de tudo. E o Estado? Bom, ele fiscaliza com mão de ferro a administradora, não a associação. Foi uma forma bem engenhosa de regular o dinheiro sem interferir no direito das pessoas de se associarem. E a carga de regras em cima dessa administradora é pesadíssima, como o gráfico sugere. Mas a regra mais polêmica de todas é essa. Os donos e diretores da associação são proibidos, terminantemente proibidos, de terem qualquer participação na administradora. E aí, pronto. Aí está o grande ponto de atrito, porque isso vai na contramão do modelo de negócio que muitas das maiores associações usaram para crescer até aqui. Então, e agora? Esse choque entre a letra da lei e a realidade do mercado coloca o sistema inteiro numa encruzilhada. O resultado é um futuro de muita, mas muita incerteza e insatisfação para todos os lados. As consequências já estão batendo na porta. As associações maiores estão pensando em virar seguradoras de verdade. Outras já estão tentando criar uns modelos de franquia para dar um jeitinho de contornar as regras. E o mais grave, existe uma ameaça real de que a lei seja questionada na justiça por ser inconstitucional. E no meio disso tudo, ficam os 5 milhões de associados presos num perigoso limbo de insegurança jurídica. E com isso, a grande pergunta fica no ar. Essa lei, que nasceu com a promessa de trazer segurança, vai conseguir equilibrar a necessidade de regras com a realidade social? Ou vai acabar criando um labirinto burocrático, um obstáculo gigante justamente para as pessoas que ela mais precisava proteger? O futuro desse mercado e a segurança de milhões de brasileiros ainda é uma página em branco.